fazer. E, Gabriela, o que você tem para perguntar? Eu sou mais da parte prática, né? Hands-on. Hands-on. Qual foi o caso mais mirabolante, assim, que você já pegou? Bom, na realidade, assim, a gente pega casos mirabolantes toda semana, né? Eu me especializei. Hoje eu não opero mais, tá? Eu faço... Bom, primeiro eu queria parabenizar você que quer fazer cirurgia cardíaca. Bem-vinda, você está num dos melhores centros do mundo de cirurgia cardíaca, que é a cidade de São Paulo, INCOR, né? Dante Pazanese, HCOR, ou seja, nós tivemos beneficência portuguesa, nós tivemos aí alguns médicos que deixaram legados muito importantes, como o professor Zerbini, professor Adib Jatene, o qual eu conheci, tive o prazer de fazer exame. Mas os desafios, eles vêm diariamente. Diariamente a gente encontra desafios. Então, minha especialidade hoje é regular fluxo sanguíneo cerebral em pacientes graves em UTI. Então, toda hora a gente é chamado, olha, esse paciente ele tem um aumento da pressão na cabeça, o fluxo não está chegando direito, a gente precisa de solucionar esse problema. Então, ali eu me considero que eu sento no cockpit de uma Ferrari, olho toda a situação e falei, eu tenho que ganhar essa corrida aqui. Então, aí a gente vai ajustando os parâmetros do paciente. Conforme eu vou vendo o fluxo, eu vou adaptando aquele fluxo àquela situação de hipertensão intracraniana. Ou seja, eu tenho que melhorar a hipertensão intracraniana, eu tenho que reduzir aquilo e adaptar o fluxo. E isso é uma briga diária. Então, por exemplo, eu era para chegar mais cedo aqui, acabei não chegando, porque me pediram 2 exames lá, e esses exames eram justamente para ajustar e fazer com que esse fluxo melhorasse. O desafio, na realidade, não são os casos mirabolantes. O desafio, na realidade, é você trazer da teoria, reunir um monte de informação para aplicar aquelas informações na beira do leito. Então, isso é difícil fazer. E a modéstia à parte, ao longo dos anos, eu e o Edson Chu, que foi o cara que me ensinou, ele tem a mesma idade do que eu, a mesma idade, e ele me ensinou a fazer isso, só que ele me ensinou há 17 anos atrás, e juntos a gente vem há 17 anos desenvolvendo essa especialidade, melhorando a qualidade dos nossos exames, justamente para melhorar o prognóstico desses pacientes que até então, há 10, 12 anos atrás, morriam. Então eles não saíam. Hoje eles não é algo experimental, é algo que você fica na fronteira da ciência. A ciência, ela vai desenvolvendo vai evoluindo, todo né? dia. Vai evoluindo. E você, conforme a sua experiência, você vai desenvolvendo isso. Entendi. Então, é algo que fazem em todos os centros, os hospitais. Na realidade, é uma coisa assim. Existia o exame era limitado. E o Edson estudava muito a parte de fluxo, eu passei a estudar muito a parte de metabolismo, e ao longo desses anos a gente vem desenvolvendo e difundindo esse conhecimento para melhorar o prognóstico desses pacientes. E especialmente pacientes com hemorragia intracraniana, pacientes com hemorragia causada por causa de aneurisma cerebral, pacientes com trauma crânioencefálico grave. O que se sabia há 20 anos atrás? Sabia operar. Chegava lá, você clipava aneurisma e pronto. Mas existia a clínica neurocirúrgica depois que você fazia isso. E metade dos pacientes morriam. E hoje, ou sequelas, né? Ou com sequelas graves. E hoje você consegue reduzir isso desenvolvendo a clínica neurocirúrgica, controlando o fluxo, controlando o metabolismo, controlando a pressão intracraniana. E a gente contribuiu em parte para isso. Hoje eu posso afirmar para vocês o seguinte, que São Paulo é uma cidade de excelência em saúde no mundo. Caramba, hoje você pega corporações como Hospital Albert Einstein, Sírio, HCOR, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Samaritano de Higienópolis, agora recentemente inauguraram o Nova Star, né, que é da Rede D'Or, são hospitais em excelência, que são hospitais de referência para o mundo.
O das É. clínicas entra aí O também? das clínicas é um hospital público que também entra, mas eu digo, esses hospitais eles são mais famosos porque se você pegar o Hospital Albert Einstein, ele não é referência para a cidade de São Paulo ou para o Brasil. Ele é referência à América Latina e muitas vezes mundo. A gente pega gente de todos os... Por quê? Porque existe essa Um fluxo de investimento pessoas, em né? pesquisa E muita gente. e desenvolvimento. E aquela coisa de saber, o Hospital das Clínicas ainda é o melhor lugar para se fazer um estágio e continuar? Eu acho que é. Eu acho Sim. que é. Você tem residências, por exemplo, em hospitais privados, residências de excelência, como o Sírio, Einstein, HCOR. Você tem residência lá, mas no Hospital das Clínicas você É consegue diferenciado. mexer mais, entendeu? Ah, Você tem um paciente que você consegue... a abordagem com o paciente é mais fácil, entendeu? Mas são lugares de excelência. E quando você vive no meio de cabeças de excelência, você acaba absorvendo esse conhecimento. Então, quando eu fui para o Hospital das Clínicas há 11 anos atrás, quando o Edson me deu o desafio, a gente tinha um problema, né? Esse exame que eu faço, ele fecha o diagnóstico de morte encefálica. Na época, você tinha 5 doadores para 100 mil habitantes, que era muito pouco. Você quase não tinha doação. E o gargalo era o diagnóstico. E o gargalo era o diagnóstico complementar, que é o exame que a gente faz. Então, o desafio era fazer crescer isso, tirar esse gargalo da frente das doações. Então, eu fui lá, começamos a fazer exame. Para você ter uma ideia, na época a OPO lá era fechada. Você não tinha diagnóstico de morte encefálica lá dentro. Você não tinha doação lá dentro. E com o exame, eu cheguei lá junto com o Edson, a gente voltou lá e começamos a fazer o exame, reabriu a OPA, as doações voltaram, e aí a gente tinha um desafio do quê? De ensinar corretamente o exame para o pessoal. Então a gente abriu esse desafio, abrimos um curso juntos. E para você ter uma ideia, isso saltou de 5 doadores para 100 mil para 30. Então você Caramba. começou a ter doação, por quê? Porque a gente tirou esse gargalo da frente. Vocês tiraram o gargalo. O gargalo da frente. São quantas fases são para você poder dizer que aquele paciente está realmente... São 5 fases, né? Não, atualmente são 3 fases, tá? Então, o mais importante é a clínica. Uhum. O paciente está em morte encefálica, ou seja, o cérebro não responde mais. Você faz um exame, você faz outro exame clínico depois de 2 horas, para ter certeza, e aí você faz um exame complementar, que pode ser o nosso ou o eletroencefalo. Então, passou essas 3 fases. Por lei, o paciente que é declarado morte encefálica, ele está morto, então ele pode doar. E a terceira fase, que é o exame complementar, que é a fase que a gente participa, que foi um gargalo Que no foi o passado, gargalo, né? hoje não é mais. Eu vou lembrar do gargalo, então. É. Ô, Gabi, então a dica dele é pra gente fazer, como que é o estágio nos hospitais das clínicas? O Hospital a das residência, tem né? A vários residência. hospitais excelentes em São Paulo.